Olá, comunidade Santa Úrsula. Eu sou Ana Biana, supervisora da Educação Infantil, e estou aqui com vocês mais uma vez, na nossa quarta compartilhada. Dessa vez, trazendo uma temática muito interessante, que são os desafios do processo de alfabetização e letramento. Né? Tema muito interessante, principalmente para pais e profissionais da educação infantil e séries iniciais. E hoje trazemos uma convidada muito especial, que é a nossa querida Geise Alves, que faz parte, né, da consultoria de um grande parceiro nosso, que é o SAIS. Então, vou apresentar a vocês a nossa querida Geise. Olá, Geise. Olá, professora Ana Biana. Muito obrigada pelo convite. Olá, e, de verdade, é sempre um prazer muito grande refletir sobre esse tema tão significativo nas nossas vidas, que são os processos de alfabetização e letramento. Me sinto super honrada pelo convite e vamos nessa, vamos debater, conversar, refletir e encontrar caminhos. Que bom, estamos aqui exatamente para isso, né? Porque eu acho que eu vivo essa realidade de educação infantil e a gente sente muito, né, desde o princípio, quando os pais estão ainda em processo de visitação das escolas, de escolha, mesmo com crianças muito pequenas ainda, né, idade de início da educação infantil, ou até mesmo creche, essa preocupação com esse processo de alfabetização. Mas a gente percebe, principalmente, que eles trazem muitos questionamentos, muitas dúvidas. Apesar de ser um processo, né, que todos nós também passamos, ele ainda traz muitas indagações, né? Principalmente no que diz respeito ao processo de alfabetização e letramento. A gente entende que são dois processos muito importantes, mas que são dois processos distintos, que precisam caminhar juntos, mas cada um dentro da sua trajetória individual. E, então eu acho que era muito interessante, Geise, a gente começar esclarecendo, né, o que é o processo de alfabetização, o que é o processo de letramento, o que é que eles têm em comum e o que é que eles têm de características próprias, de vivências próprias para atingi-los e alcançá-los. Legal, muito bom, professora. De fato, é super verdade o que você trouxe em relação a esse processo de alfabetização e letramento. Bom, a gente pode dizer que são processos independentes, mas são interdependentes e indissociáveis, né? Então, para a gente refletir um pouco sobre esse tema, vamos conceituar o que seria esse processo de alfabetização. Bom, alfabetizar é um processo de levar à aquisição do alfabeto, de ensinar as habilidades de ler e escrever, é um processo de aquisição do nosso código escrito, ou seja, das habilidades de leitura e escrita. E aí a gente pode também refletir dentro disso que aprender e ser alfabetizado envolve muito relacionar os sons com as letras, os fonemas com os grafemas, para decodificar e codificar. Tá? Mas existe algo que, além disso, faz parte do processo de alfabetização. É super importante a criança entender como é a nossa escrita. Como ela acontece? Ela acontece da esquerda para a direita, de cima para baixo. É super importante a criança também, dentro desse processo de alfabetização, também aprender a segurar o lápis. Então, alfabetizar, além de ensinar as habilidades de ler e escrever, envolve também a aquisição de habilidades técnicas. Tá? Então, a gente pode dizer que alfabetizar está dentro disso. Mas quando a gente olha, né, para as situações de letramento, o que seria isso? Letramento é uma condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas que também cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Então, se a gente fosse exemplificar, seria muito assim. Nós, se temos ali dois textos, né? Um poema e uma piada. São formatos diferentes, e a forma como a gente lê uma piada não é a mesma forma que a gente lê um poema. Então, são contextos, são gêneros, são práticas sociais diferentes. E aí,
o objetivo de tudo isso é que a criança, nessa imersão, né, na cultura escrita, ela possa participar de experiências variadas dentro da situação da função social da própria escrita. Então, ela possa perceber aí práticas sociais diferentes, né? Ali nós temos letras, palavras, temos um texto, mas a função social de cada texto tem a sua característica própria. Então, isso é um processo que vai acontecendo ao longo da vida. Então, dissociar alfabetização e letramento, a gente pode dizer que é um equívoco, né? Porque a entrada da criança e também desse adulto que não fez ou não completou o processo no mundo da escrita, ela se dá através da simultaneidade desses dois processos. E aí, como a gente estava discutindo, pela aquisição do sistema de escrita convencional, que é a alfabetização, e pelo desenvolvimento de habilidades de uso de um sistema e atividades de leitura e escrita que envolvem aí as práticas sociais. Então, é super importante diferenciar, mas também integrar esses dois processos ao longo da vida. Acho que é muito importante essa fala que você trouxe, principalmente para pais. Os pais, quando visitam, como eu falei anteriormente, eles trazem muito essa informação, né? Eles já sabem as letrinhas, eles já conhecem todas as letrinhas, e eles compreendem isso como já uma inserção ao processo de alfabetização. Claro, a gente entende, não deixa de ser um repertório, né? Já conhece letras, já está nesse ambiente letrado, mas não é assim. Então ele vem para a escola, ele podia já estar numa outra turminha, ele ainda vai para uma turminha, mas ele já domina as letrinhas. Eles não percebem que o domínio linguístico, ele é um processo muito maior, muito mais complexo. Isso. E o processo de letramento em si, né? Trazer esse repertório para a criança, fazer com que a criança perceba de fato esse uso social, né? Porque não basta codificar e decodificar, né? Ele precisa entender, ele precisa refletir, ele precisa compreender aquilo que lê. E eu acho que elucidar isso para a família é muito importante, né? É um trabalho que eu acho que a gente tem feito e muito no início da vida escolar das crianças, né? Quando a família já chega, qual é a turminha que ele já vai aprender a ler, né? Crianças ainda com 2, 3 anos de idade, ingressando sua vida escolar, mesmo entendendo que esse processo começa, né, um processo de vida, começa até antes, né? Então, a gente sabe que a educação infantil, ele é o período que vai até os 5 anos, né? Nesse período, acho que a educação infantil, ela favorece atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, que possibilitam, né, a aquisição de muitas habilidades, né? Muitas capacidades das crianças, né? Capacidades cognitivas, motoras, sociais. Como é que você entende a importância desse processo da educação infantil para a aquisição da leitura e da escrita? A gente sabe que ele não vai tão somente para isso, mas a educação infantil, né, eu acredito ser esse espaço onde traz esses elementos que possibilitam. Então, como você entende isso, Geise? Qual é, para você, a importância da educação infantil desse período que antecede a sistematização desse processo de aquisição de leitura e escrita? Bom, professora, falar da educação infantil é aproveitar uma oportunidade que é única dentro da primeira infância, né? Em nenhum outro momento da vida nós vamos ter tantas sinapses acontecendo na nossa cabeça, né? No nosso cérebro. Então, assim, é um momento único. Em nenhum outro momento da vida a gente vai aprender tanto. Então, a neurociência está muito aí para explicar isso. Então, nós temos que pegar essa primeira infância e toda a intencionalidade que a educação infantil tem dentro das suas práticas e entender que essa é uma grande oportunidade para a criança, para que ela possa aí se tornar um adulto criativo, produtivo, atuante, protagonista. Mas a gente
tem também que refletir que esse processo de aprender a ler e escrever, ele não acontece somente quando a criança entra na escola, né? Eu tinha uma professora que dizia assim, que a gente aprende a ler e escrever quando nós abrimos os olhos na maternidade e começamos a olhar as placas, os signos, os símbolos que estão por lá no ambiente da maternidade. Então, esse processo de aprender a ler e escrever antecede a proposta da própria escola. Então, se eu tenho práticas sociais, né, dentro da minha família, que são ricas, esse espaço de leitura, essa comunicação, esse diálogo, ele é valorizado, então eu vou preparando tudo isso para um processo que entra dentro de uma intencionalidade pedagógica maior. É isso que a educação infantil faz. Então, quando a professora está preparando uma proposta, ela está olhando para a questão ampla do desenvolvimento infantil e também está olhando para a intencionalidade do objetivo que ela quer atingir naquele momento. Então, a educação infantil, por toda a sua magnitude, ela dentro do viés de aprender a ler e escrever, a ideia inicial para qualquer outro processo de aprendizagem é que a gente possa provocar e despertar nas crianças o desejo e o prazer de ler e escrever, inserindo tudo isso dentro de uma forma lúdica, porque a criança, ela aprende dentro da ludicidade. Não é o brincar pelo brincar, é o brincar com intencionalidade, com sentido, sabendo, dentro da prática pedagógica, onde é que eu quero chegar através daquele lúdico, né? E isso aí também, sempre buscando garantir que as crianças leiam e escrevam de forma espontânea. Há uma diferença hoje da forma como nós, adultos, aprendemos a ler e escrever, da forma como se ensina hoje, né? Esses estudos em relação às diferentes formas de aprender a ler e escrever chegam aí no Brasil na década de 80, por aí. Então, a gente vai compreendendo outras formas que talvez não foi a forma que a gente foi alfabetizado. Então, tudo isso, hoje, aprender a ler e escrever passa por uma situação espontânea, mas que sim tem uma intencionalidade pedagógica a qual o professor gerencia, cria, promove, estrutura. Há também uma proposta criativa e construtiva dentro desse universo da cultura escrita, né? Então, a educação infantil, como eu falei, ela é hiper importante para o desenvolvimento dessa criança que consegue aí elaborar tantas sinapses nessa primeira infância. Então, é um espaço privilegiado da vida humana. Então, a gente precisa, de fato, investir todo o nosso estudo, investir toda a ciência que está a nosso favor para poder sempre levar uma prática produtiva e construtiva para as crianças. E a família vem junto, promovendo e construindo um ambiente favorável também para a construção de tudo isso. Geide, você levantou pontos muito interessantes, né? Principalmente nessa questão do ambiente, né? A gente entende que a escola é esse ambiente propício, esse ambiente que consegue trazer esses elementos de riqueza para a aquisição da leitura e da escrita e para o processo de letramento, porque tudo que é pensado na escola é pensado com intencionalidade pedagógica. Mas você acha que só garantir esse espaço, esse espaço rico, alfabetizador, esse espaço onde ele tem esses estímulos, onde ele tenha contato com outros leitores, com outros escribas, você acha que somente isso garante, né, que a gente consiga formar bons leitores e bons escritores? Professora, como você bem falou, a escola é um lugar privilegiado nas nossas vidas, né? Então, lá a gente vai olhar para um conhecimento construído ao longo do tempo e olhar para a ciência da educação.
Mas é super importante que a gente não faça isso sozinho, porque nós não vamos conseguir, né? Sozinhos não conseguiremos. Realmente a gente precisa ter o apoio e a verdadeira parceria da família dentro do processo, porque é esse núcleo familiar que vai trazer aí toda a potência do exemplo e da magnitude que era aprender a ler e escrever. Então, se eu tenho um ambiente familiar que me traz potência dentro disso, ou seja, eu tenho acesso a livros, eu visualizo livros, eu vejo pessoas lendo e eu trago nos diálogos cotidianos, nas conversas e na interação, que isso é algo importante, e eu consigo despertar nos meus filhos que isso é valoroso para mim, né? Isso vai somar a um processo estruturado que a escola já tem. Agora, se eu tenho um ambiente familiar que não me traz tantas interações, né? Onde a criança ela tem uma exposição excessiva à TV, às telas, porque a exposição excessiva à TV e tela não promove interatividade, não promove uma ativação cerebral rica, porque não há interação, né? A criança tem uma postura passiva dentro desse processo. Se eu não vejo as pessoas na minha casa lendo, escrevendo, usando a língua como um recurso importante de socialização, então, de fato, eu não vou considerar isso como importante. A criança vai fazer a leitura desse ambiente e, por mais que a escola busque avançar dentro desse processo e trazer interações ricas, vai ficar faltando algo que é primário, né? Que é essencial para essa construção. Então, também vale olhar para o processo de alfabetização e letramento, do aprender a ler e escrever, diante de uma situação emocional. Então, se eu tenho uma situação, através da família, que me encoraja, que vê que eu tenho um potencial para aprender isso e que eu tenho autonomia, isso vai ser rico também. Mas se eu tenho um ambiente onde há uma ansiedade dentro desse processo, fora do normal, então isso também vai atrapalhar o processo, porque aprender a ler, nós adultos, até nós já esquecemos como é que é, mas é um processo que envolve muitas áreas cerebrais, muitas, né? Então, eu preciso ter um ambiente cognitivo e emocional favorável para que haja um desenrolar dessa criança dentro de um fluxo que é contínuo, normal e esperado. Então, é preciso, às vezes nós pais, e eu me coloco porque eu também sou mãe, a gente desenvolve processos ansiosos, mas o meu vizinho já lê, os primos todos já leem. A gente precisa entender que cada um é único, que viveu experiências únicas e que elabora hipóteses e ideias únicas, e que não são ideias que vão ficar ali cristalizadas, são ideias provisórias que vão aumentando conforme a interatividade, as práticas que são oferecidas, as assimilações, os desequilíbrios que a aprendizagem nos promove. Então, uma dica para que seja um ambiente saudável, vamos evitar comparações, né? Porque realmente isso é muito individual de cada um, e vamos, enquanto adultos, gerenciar as nossas ansiedades e deixar a criança fluir dentro do processo, trazendo questionamentos que são importantes e que desequilibram essas hipóteses. Você trouxe assim, elementos muito interessantes, né? Porque esse da ansiedade que a família, que esse processo de aquisição de leitura escrita causa, principalmente na família, é muito grande. E isso é levado à escola, e a escola lida com isso diretamente e diariamente, né? Lidar com o processo pelo qual a criança está vivenciando, né? Administrar isso, trabalhar isso de uma forma rica, criativa, lúdica, mas também administrar isso com as famílias, que muitas vezes, pela ansiedade, querem acelerar
acelerar esse processo, atropelando um pouco, né? Criando na criança projeções que ela ainda não, ou individualmente não está capacitada a alcançar, porque ela ainda está no desenvolver desse processo, ou que ela se trava de fato por conta de viver toda essa ansiedade, essas cobranças. Então, a família, a escola está constantemente tentando, e até esse é um momento para isso também, principalmente, esclarecer essas questões, né? Então, a escola quer muito ajudar. A família quer muito estar presente, quer muito estar participando ativamente desse processo. Você já lançou aí algumas dicas, né, para controlar um pouquinho esses picos de ansiedade, criar esse ambiente alfabetizador em casa, mas que outras dicas você pode trazer diretamente para essa família que quer ajudar ativamente, que quer colaborar, que quer ajudar com sua criança a estimular esse processo de alfabetização e de letramento? Legal, professora. Bom, acho que algumas dicas aqui rápidas, né, que a gente pode dar. A primeira delas seria dar o exemplo, né? Então, ler para o filho, ler para a filha na hora de dormir e criar também outros momentos de leitura no dia a dia, a gente vai comunicar que isso é uma ação importante e fundamental na nossa família. A gente gosta de ler, a gente sente prazer por ler um bom livro, por olhar ali uma imagem, por fazer essa leitura das imagens, então tudo isso vai ajudar, né? Conversar com o filho também é importante sobre como ele pensa essa escrita, né? Diferente da forma como a gente foi alfabetizado, anteriormente o processo era muito assim, acontecia no externo para acontecer no interno, ou seja, a gente ficava repetindo várias vezes, ba, be, bi, lo, lu, la, le, li, lo, lu, várias vezes, ou seja, acontecia externo para uma realização interna. Hoje inverteu um pouco isso, né? Acontece internamente para exteriorizar esse pensamento. Então, por isso que é super importante a gente fazer perguntas assim, filho, como você acha que escreve essa palavra? Quais letras você acha que começa essa palavra, né? Quantas vezes a gente abre a boca para falar essa palavra? Então, assim, fazer questionamentos, fazer comparações de uma palavra, né? Por exemplo, lápis e laranja começam com as mesmas sílabas, lá. Então, a gente pode parear essas palavras e pedir que essa criança encontre semelhanças aí nas palavras, quais letras se repetem, quantas letras se repetem. Então, tudo isso é pensar a escrita, a leitura. O que você acha que esse personagem fez que ele poderia fazer diferente? Então, trazer aí alguns questionamentos. Outra dica que a gente pode trazer aqui no cotidiano, então a gente está ali no café da manhã, que tal explorar os rótulos, panfletos, vários portadores de texto, né, que chegam aqui no nosso convívio social. Então, tal produto começa com N e esse aqui começa com T. Então, olha só, quais são as palavras? Vamos brincar aqui de quais palavras começam com N, quais palavras começam com T. Deixar livros e revistas à disposição da criança, ao alcance da criança, né? Material para ela desenhar. O desenho é super importante dentro do processo. Então, o teórico, Vygotsky fala que o desenho precede a escrita. Então, o que ele quer dizer com isso? Que desenhar é uma representação mental do pensamento. E escrever também é uma representação mental do pensamento. Então, aquela criança, as pesquisas mostram que aquela criança que tem maior possibilidade de desenhar, ela também terá maior possibilidade de aprender a ler e escrever. Por quê? Porque ela está exercitando representação de pensamento. Então, deixar umas folhas à disposição, todo o material, canetinhas, giz de cera, lápis de cor, fino, grosso, porque os diferentes materiais e suportes aí também favorecem
uma estimulação para essa criança. Então, vamos desenhar que a gente foi ao supermercado, vamos desenhar que a gente foi brincar no parque e pedir que a criança conte a história do seu desenho e não adivinhar o que a criança representou, e principalmente respeitar o nível de desenho dela, porque tudo isso é evolução, é aprendizagem, né? Então, essas são algumas dicas e não mais importante, né? Sendo também muito importante, criar momentos prazerosos e lúdicos que envolvam a leitura. Então, de fato, despertar esse desejo, esse prazer, esse gosto, né? Por aprender a ler. E é incrível como a gente acompanha muitas experiências onde este ambiente letrado, essas ações feitas em família, o quanto fazem diferença, né, nesse processo de aquisição de leitura escrita das crianças na escola. A gente percebe claramente, nitidamente, aquela criança que está inserida, né, num ambiente, num contexto familiar, onde ela recebe estímulos, e uma criança que não recebe tanto, ou que só recebe na escola, né? Então, muito pertinente as tuas dicas. Né? A gente trabalha muito isso com as famílias, mas é sempre bom ouvir novamente e ouvir com essa clareza, né? Professora, nesse processo e só querendo acrescentar mais um ponto, que a gente aproveite todas as oportunidades para desenvolver autonomia, né? Então, o desenvolvimento da autonomia, a criança fazer coisas que ela consegue fazer no momento. Então, por exemplo, a autonomia de guardar os brinquedos, a autonomia de fazer escolhas, né? Dentro de uma limitação, claro, do que ela consegue fazer naquele momento, ajuda no desenvolvimento da autoestima dessa criança. Então, a gente só consegue aprender, todo o processo de aprendizagem, seja pela criança ou pelo adulto, a gente só consegue aprender com significado quando a gente entende que é capaz. Então, se eu entendo que sou capaz de fazer coisas simples, que houve uma permissão dos adultos para que eu fizesse isso, vai também ajudar no processo de aprender a ler e escrever. Imagine uma coisa que é super complexa, aprender a ler e escrever não é algo simples, mas eu não faço coisas simples, eu não tenho essa autonomia. Então, aprender a ler e escrever será um grande desafio na minha vida, porque eu ainda não me é permitido desenvolver autonomia. Então, uma outra dica que eu queria acrescentar é que a gente, enquanto família, não perca a oportunidade de desenvolver processos autônomos dentro do que essa criança é capaz de demandar naquele momento. Eu acho que esse foi um ponto importantíssimo que você colocou. Como dar pequenas responsabilidades, delegar pequenas responsabilidades, né? Construir esse conceito de autonomia nas crianças, ajudando que eles tenham essa autonomia, o quanto isso ajuda. Às vezes a família não alcança e acha que a criança ainda não é capaz, mas assim, quando ser capaz se eu não tento fazer coisas simples? E quanto essas coisas que parecem tão dissociadas do processo de aquisição de leitura escrita, na verdade, o quanto elas fazem parte, o quanto elas alicerçam essa condição propícia para a criança, né? Esse ponto que você colocou para mim é importantíssimo. Todo tipo de responsabilidade que gera essa autonomia na criança, ela de fato alicerça todo o processo de construção de conhecimento, de desenvolvimento do ser, né? E às vezes a família não se dá conta, às vezes nem mesmo o professor muitas vezes perde ricas oportunidades, né? De fazer. Em casa a gente faz muito com os filhos, né? A gente acaba poupando-os quando na verdade pequenas responsabilidades, né, pequenas oportunidades de autonomia, eles alicerçam uma capacidade, uma condição que mais adiante elas desabrocham com esse desenvolvimento da criança na construção do seu conhecimento, no seu desenvolvimento.
assim, que ponto maravilhoso a ser colocado. Outra coisa, Geise, eu acho que todos nós concordamos, acho que todo mundo que vive nesse ambiente escolar, né, acho que todas as famílias, as escolas, né, viveram esse desafio desde 2020, que é o ensino fora das paredes da escola, o ensino formal, né, de forma remota. Eu acho que foi um grande desafio, principalmente sentido nesse período de aquisição de leitura escrita, nesse processo de alfabetização, de letramento, né, as escolas, os professores acostumados a acompanharem isso muito de perto, do lado presencial do seu aluno, e de repente ministrar esses momentos a partir de uma telinha. Né? Acho que foi de uma complexidade muito grande, de uma riqueza também. Eu acho que principalmente ganhos em autonomia. Né? A gente hoje, as crianças que retornaram agora presencialmente à escola em 2021, a gente sente, né, algumas lacunas que precisam ser preenchidas, mas a gente sente também, isso é muito positivo, essa construção da autonomia. Parece que as crianças, principalmente as que conseguiram acompanhar o ensino remoto, elas ganharam muito com essa construção da própria autonomia. Mas a gente sente que nesse processo de alfabetização houve lacunas. Né, lacunas que já foram previstas inclusive em lei, né? As escolas esse ano precisaram se articular para a gente sanar isso, para a gente perceber e a gente sanando, e as escolas têm se empenhado muito nesse trabalho. Santa Úrsula tem se empenhado demais nesse trabalho, nas turminhas que já estão mais sistematicamente nesse processo. Então, na teoria parece muito fácil, né? Eu vou fazer uma avaliação diagnóstica, eu vou perceber isso, mas na realidade a gente sabe que isso é muito difícil, né? Então, e é um trabalho a muitas mãos. A escola talvez sozinha não dê conta disso. É um trabalho que mesmo agora no presencial, que muitas escolas já estão vivendo isso, ou de forma híbrida ou não, mas nós temos um pouco aluno na escola também. Então, como ajudar as famílias nesse momento a entender que é preciso que esse trabalho seja feito nessa parceria com a escola, né? Não cabe tão somente nesse momento a escola dar conta dessas lacunas. Eu acho que a família também precisa estar junto, e ela quer estar, mas muitas vezes ela não entende a sua parcela de responsabilidade nesse processo. Né? Estamos vivendo esse momento que é tão delicado e tão incomum para todos, não só para a família, mas para a escola também. O que é que você me diz sobre esses desafios, né, que estamos vivendo atualmente com o ensino remoto no processo de alfabetização? Bom, professora, eu digo que é um grande desafio para todo mundo, para todo o planeta Terra, digamos assim, né? Porque, de fato, dentro do nosso período de vida aqui, é a primeira vez que a gente enfrenta uma situação como essa, né? A gente sabe que já houveram outras pandemias, mas acredito que poucos de nós vive essa experiência pela segunda vez. Então a gente está vivendo isso, a maioria, pela primeira vez. E está todo mundo dentro disso, mas uma coisa que é super importante é que, independente da situação pandêmica ou não, a família sempre precisou estar com a escola, né? A família precisa da escola e a escola precisa da família. Então, independente do contexto que a gente vive, a ideia é que, de fato, essa parceria cada vez mais seja um discurso único, porque aí a gente vai conseguir levar a criança para o que ambos desejam, né? Porque ambos querem que essa criança se desenvolva, aprenda e seja feliz, porque está aprendendo. Então, há um objetivo comum. Então, independente da pandemia, a gente precisa aí continuar junto, né? Esse momento pandêmico para todos nós e para a escola, para os professores, é um super desafio, porque a gente precisa, a aula, ela continua sendo um dos principais contextos de alfabetização.
Então, que bom que todos nós conseguimos aprender, nos reinventarmos e evoluirmos dentro do contexto da aula, porque eu sempre levanto a discussão, e se não tivesse nada? O que teria acontecido, né? As crianças estão numa situação totalmente atípica, mas se a gente não tivesse esse formato funcionando, né, que nos permite não estar juntos fisicamente, né, mas estarmos em interação, a gente teria prejuízos imensuráveis, né? Teremos alguns que a gente vai ter que correr atrás, e isso realmente real, isso está atestado por vários documentos, por vários educadores, enfim, mas a gente tem esse formato para, de certa forma, fazer com que a aula aconteça e também proporcionar uma interatividade. Bom, claro que não é a interatividade que nós que estamos e fazemos escola gostaríamos, porque a gente perde muito dos olhares, perde muito dessa linguagem corporal que a própria sala de aula também nos dá e nos comunica quando a gente está propondo ali uma atividade. Ela perde a interação com os pares, né? Porque a criança ela não só aprende conosco, mas ela aprende também com os colegas, ela aprende com o ambiente, ela aprende com o próprio corpo. Então, a gente perde muitas coisas. Mas o que é importante dentro disso, né? Se a gente for pensar aqui, tudo que eu já falei das dicas anteriores, eu acho que vale a pena para esse momento, e também entender, tentar posicionar o nosso pensamento diante do que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo agora com o meu filho nesse processo? Porque numa situação pandêmica a gente tem apenas o controle e o gerenciamento do agora, a gente não tem um gerenciamento muito profundo do futuro, porque às vezes precisa fechar, precisa decretar aí as paradas, aumentar o isolamento, mas assim, enquanto pais, o que está acontecendo agora com o meu filho? Ele não está aprendendo por quê, né? E aí tentar entender esse agora e conversar com a escola, ter esse diálogo com a escola para cada vez mais estarem ambos alinhados com a proposta que vão trazer para aquela criança, que é uma proposta individual para cada um, né, dentro do processo de alfabetização. Acho que uma coisa super importante também é criar rotinas, né? A criança ela vê o tempo de uma forma diferente que o adulto vê, né? Então, para uma criança, horas podem ser dias, porque ela não entende o processo. Então, criar uma rotina de interação com essa criança em casa, né? E ter um ambiente leve, né? Um ambiente que traga leveza, que não traga o peso de você não estar aprendendo, né? Ele não está aprendendo agora, mas ele vai aprender, porque ele vai ser estimulado, porque ele está em desenvolvimento, porque ele tem todas as condições para aprender e de fato, não exigir que uma criança corra enquanto ela está andando. Então, qual é a etapa que o meu filho está agora? Entender qual era essa etapa e ajudá-lo dentro desse processo. Então, eu acredito que, incluindo um pouco do que foram dados de dicas de trazer esse prazer por aprender a ler e escrever, seria isso, né? Entender o presente, o que está acontecendo agora, criar essas rotinas e ter um ambiente leve, prazeroso, porque a interação e a interação positiva, a interação com o vínculo, porque a aprendizagem também é um processo de vínculo, né? Seja a melhor possível diante das condições que a gente tem hoje. Ai, perfeito, gente. Eu acho que é isso aí mesmo, é entender que a criança não percebe como o adulto percebe. Então, às vezes, o adulto entra nesse processo, né, de tudo que ele está vivendo, de tudo que ele está sofrendo nesse momento pandêmico, mas que o processo para a criança ele é mais leve, naturalmente ele já é mais leve. O adulto se empenha para trazer essa leveza, para trazer essa ludicidade, essa positividade. Eu acho que as coisas fluem. Se ele não aprende naquele momento aquele objetivo, mas ele tem crescido em outras questões, em outras capacidades, né? A própria questão, a gente tem sentido isso com o retorno das crianças
ao presencial, quanto as crianças estão mais independentes, autônomas, o quanto as crianças estão dando conta de questões individuais que antes a gente só tratava as questões mais na coletividade na escola e a gente não percebia tão claramente essas questões que hoje a gente percebe, né? Então foi de muita riqueza isso, tem muito ganho também desse trabalho, e é como você diz, vida que segue, né? E se não tivéssemos esse modelo, esse movimento, né? Que bom que tivemos essa expertise, né? Que as escolas no mundo inteiro passam e estão passando pelos mesmos problemas que nós aqui, e bebemos dessas experiências também, né? Para enriquecer ainda mais o nosso trabalho e ajustar da melhor forma possível. Então, Geise, é isso. Eu acho que esse momento foi muito rico. Você trouxe, assim, contribuições muito importantes, né? Eu acho que os paizinhos da educação infantil, os pais que estão aí nos assistindo, os profissionais da educação infantil, profissionais afins da área, devem estar, assim, muito felizes com essas contribuições, porque foram muito ricas, foram ditas de uma forma muito clara, muito objetiva, mas, assim, muito de fácil compreensão. E nós aqui da comunidade Santa Úrsula agradecemos demais a sua contribuição aqui hoje conosco na nossa quarta compartilhada, e ficamos muito felizes, esperamos recebê-la em outros momentos. Professora, muito obrigada, é um prazer, eu fico muito feliz de debater esse tema, de proporcionar aqui uma nova forma de olhar, né? Olhar para essa criança dentro da sua completude, dentro do ser extraordinário que ela é, da forma como ela vem para a gente e ajudar. Sei que não é uma missão fácil ser pai e mãe, é um ato de coragem, né? Como diz Saramago, né? Saramago fala isso, e eu fico super feliz em contribuir, né? E eu queria deixar aqui uma coisa também, acrescentar um pouco em relação à importância de nós pais, de nós mães, validarmos os nossos filhos. O nosso olhar tem um impacto muito grande na vida de uma criança, né? Então, que a gente possa ter esses olhos aí da ternura, do afeto, do acolhimento e elogiar o esforço dela diante de tudo isso. Mas também da credibilidade, não é? Acreditar de verdade, não só porque eu sou pai, mãe, eu estou ali coberta de afeto. Acreditar de verdade naquele ser que tem uma potencialidade enorme, que está ali avançando, muitas vezes no ritmo dele, mas está ali crescendo, avançando com coragem. Isso, e se esforçando, né? Porque ele também está se esforçando dentro da situação que ele vive. Então, eu finalizo aqui, tem uma frase de uma grande teórica, né? A gente da escola conhece bem, que é Emília Ferreiro. Ela diz o seguinte, né? Que é uma grande teórica, uma estudiosa dos processos de ler e escrever. Ela fala que por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa, que se esforça, que tem esse desejo de aprender. Então, que nós adultos possamos acolher e entender tudo isso e potencializar no positivo, né? Trazendo aí crenças que são possibilitadoras para essa criança e crenças de crescimento. Seria isso. Muito obrigada. Sempre muito assertiva, né? Então nós estamos terminando aqui até com muita emoção, porque eu acho que todos nós que lidamos com esse processo, que bom que você resgatou nessa colocação de Emília Ferreiro, porque ela causa muita emoção de fato, porque é algo que a gente não pode perder, a gente não pode esquecer, né? Dessa pessoa, desse ser humano que está em crescimento, em desenvolvimento, né? Não só em questões cognitivas, mas como ser social, emocional, que está por trás da mãozinha que segura o lápis. Então, muito obrigada, gente. Um grande abraço, e toda a comunidade escolar, com certeza, hoje está muito feliz com as suas contribuições. Obrigada, professora. Vamos juntos. Um grande abraço. Outro. Tchau, tchau.